Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas. Hoje nós vamos falar sobre generosidade e os bens materiais. Os bens materiais podem constituir uma grande tentação às pessoas. De fato, o materialismo nos influencia, tornando-nos muito suscetíveis à avareza. A cultura do prazer como um ideal de vida tem sido muito valorizada nos dias atuais, levando pessoas a desejarem coisas por nenhuma outra razão a não ser pelo fato de meramente possuí-las. As coisas vão pouco a pouco assumindo tanta importância que os relacionamentos têm ficado enfraquecidos. Como o caso do chefe de família, que se preocupa em trabalhar demasiadamente para dar o melhor conforto para os da sua casa. E em contrapartida, se esquece de dar tempo à esposa e aos filhos. Ao final, ele se vê infeliz com tantos bens materiais, pois está sem a família. Na lição de hoje, vamos refletir sobre a mordomia dos bens materiais. Veremos que a nossa casa, o nosso carro e outros bens são muito bem-vindos para o conforto. No entanto, deve-se prestar atenção para o apego e a dependência que isso pode causar, transformando o indivíduo em um avarento. Assim, os bens materiais não são maus em si mesmos, mas sim o apego inflexível a eles. Saber resistir. O apóstolo Paulo fez um apelo aos irmãos de Corinto. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, versículo 31 diz assim: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. As tentações são camufladas para nós, aquilo que nos dá prazer e conforto. Elas se apresentam para nós como descanso daquilo que é a nossa obrigação e dever. Somente com discernimento espiritual, por meio da reflexão na palavra e da oração, podemos encontrar o escape e vencer as artimanhas do inimigo. É muito fácil deixar que as coisas materiais dominem nossa vida. Diariamente somos bombardeados pela mídia com propagandas prometendo felicidade em produtos que nem sempre podemos ou precisamos comprar. Até mesmo prometem alguma experiência estimulante que trará uma suposta realização pessoal. Assim, muitos são levados pela roda do consumo, para logo em seguida, insatisfeitos, desejarem algo mais. Guardar ou doar. Há um desejo da parte de Deus expresso nas Escrituras, mostrando que ele deseja bem mais de seus filhos do que simplesmente escapar da tentação do materialismo. Deus deseja que experimentemos uma alegria verdadeira. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Atos capítulo 20, versículo 35. A generosidade e o egoísmo não podem coexistir. Temos o exemplo das igrejas da Macedônia, que estavam passando necessidade num primeiro momento. Poderia parecer que os membros não estivessem dispostos a doar. Porém, pela graça de Deus, eles não apenas se dispuseram a doar, mas contribuíram além do que podiam. Ficaram felizes em poder ajudar os irmãos de Corinto, embora estivessem vivendo em extrema pobreza. Que exemplos de corações generosos, transformados pelo poder do Evangelho. Essa atitude dos cristãos da Macedônia está em total contraste com o materialismo egoísta que é constatado hoje na vida de muitos quando se permitem dominar pelos seus bens materiais, encolhendo suas mãos para a assistência dos desesperados. Que o exemplo dos macedônios sirva de exortação para nós em relação ao repartir com os necessitados. Você se percebe generoso ao dispor de algo em função de outra pessoa? Somente cristãos cheios do amor de Cristo poderiam ter feito o que fizeram. E esta é a arma capaz de enfrentar a ganância, o amor altruísta no coração, para expulsá-la de vez e substituí-la pela generosidade. Reconhecer a quem pertence do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Salmos 24, versículo 1. O termo do Senhor nos ensina duas coisas: a prosperidade
A terra e todos os seus recursos são de fato do Senhor, sendo Ele seu Criador. B. Origem. A terra tem sua origem em Deus, e Ele a ofereceu ao homem para nela viver, e lhe deixou a incumbência para dela cuidar. Entendemos, portanto, que a terra não é nossa, não obstante, continuamos a desfrutar dela. Tudo o que a terra oferece naturalmente, ou o que nela produzimos, não é nosso, é do dono. Cabe-nos, assim como o afirmou o salmista, reconhecermos que tudo provém de Deus graciosamente. Inclusive, nós também somos propriedade dele. Uma percepção sábia é a de que muito do que alcançamos na vida tem a ver com a participação de outros. É justo, então, partilhar sempre que possível e necessário. Precisamos nos despertar para a responsabilidade de olhar para o próximo com generosidade. E os bens deixarão de ter o mesmo valor possessivo e estarão à disposição para a ajuda. Paulo descreve todos os seus bens materiais e imateriais que possuía antes de seu encontro com Cristo. E a partir daí, ele passou a dar mais valor ao seu chamado, declarando: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao 9 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora, em sua vida, o que importava era servir a Cristo com todo o seu conhecimento. Mas importa dar valor àquilo que é eterno. O texto de Lucas 12, do versículo 16 a 21, lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que ele tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. É o retrato do que o egoísmo provoca no coração humano, a vaidade. Jesus lembra aqueles que estão à sua volta que a vida tem um fim e dela nada se leva, por mais preciosos que sejam os bens alcançados. Quanto mais se tem, mais se quer. Uma pessoa avarenta será sempre alguém insatisfeito. Tudo que alcançar ainda será pouco. Veja a matemática do apego aos bens. Ganância mais avareza mais vaidade é igual insatisfação. Com uma atitude assim, seus olhos se fecham para a realidade espiritual que rege a existência humana. Este é um bom momento para você refletir sobre a eternidade. Salomão adverte sobre a brevidade da vida e nos estimula a fazer tudo o que for necessário nesta vida para abençoar a vida das pessoas. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai? Não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Eclesiastes 9, versículo 10. Estarei lendo. Eclesiastes 9, versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Conclusão: se você for fiel, Deus o tornará rico. Esse pensamento tem sido chamado de Evangelho da Prosperidade.
Sua mensagem é: siga a Deus e ele o enriquecerá com bens materiais. No entanto, relacionar o evangelho à riqueza material é uma ênfase equivocada. Lembre-se da generosidade dos crentes da Macedônia, que mesmo em meio à extrema pobreza decidiram contribuir generosamente para a obra missionária, mostrando claramente alguns princípios contrários à ideia do evangelho da prosperidade. O fato de eles doarem não os tornou mais ricos, mas focaram naquilo que era eterno, a salvação das pessoas. Que Deus possa estar falando no seu coração grandemente através dessa mensagem. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!